Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Vamos hoje falar sobre a atomoxetina, que também está sendo agora conhecida como Atenta, que é a marca que está sendo lançada aqui no Brasil neste mês de novembro, agora em 2023. E de fato um remédio que não é tão novo assim. Isso é bom porque a gente já tem muita informação há muito tempo. É uma medicação estudada e conhecida, e nos Estados Unidos, todos os anos, uma grande quantidade de receitas, prescrições. Então, um remédio que não é exatamente uma novidade, mas para nós aqui no Brasil, com certeza, para os médicos e pacientes, é de fato uma arma nova, uma medicação que vem a agregar juntamente às que já estão presentes nas farmácias para tratar o TDAH, os quadros atencionais, os quadros de hiperatividade, enfim, os sintomas de impulsividade. Sabemos que o TDAH é um quadro que muitas vezes tem um tratamento desafiador, seja por efeitos colaterais, seja porque muitos pacientes podem ter resultado insatisfatório, melhorar em alguns aspectos, não melhorar em outros. Então hoje vamos falar deste medicamento super interessante que é a atomoxetina e, curiosamente, não é um estimulante, como é, por exemplo, o Venvance, como é a Ritalina, Concerta, remédios muito famosos que já falamos aqui no canal, que são evidentemente estimulantes. Aqui a gente não está falando de um estimulante. E se não estamos falando de um estimulante, estamos falando de quê? Na verdade, a classe farmacológica deste medicamento é a dos antidepressivos, tá? Então, a atomoxetina, ela tem um mecanismo de ação bastante curioso. Ele é diferente dos outros antidepressivos, mas não deixa de ser considerado também um antidepressivo e, de fato, um remédio que pode melhorar a motivação, a sustentação do foco, melhorar a memória de trabalho, o paciente conseguir manter as informações presentes ali para terminar uma tarefa, pode ajudar a inibir aquela agitação, a hiperatividade, reduzir a impulsividade, sendo muito benéfico também nos sintomas de depressão, ansiedade comórbidos que podem acontecer. Então, muitas vezes, o mecanismo de ação ele se encaixa muito bem nestes sintomas que frequentemente acompanham também o TDAH, sintomas de ansiedade e sintomas depressivos que podem acontecer também. Eu vou começar mostrando para vocês aqui como age esse medicamento, como é que atua, já que estamos falando aqui que não é um estimulante, como que funciona, como que ele atua, e por que que ele é muito parecido com os antidepressivos que já existem hoje, mas com uma ação peculiar. Eu vou mostrar aqui uma imagem muito legal, tá? Não precisem ficar assustados, porque todo mundo vai entender direitinho, a gente vai explicar aqui. Bom, veja que aqui a gente tem dois neurônios que estão interagindo, uma sinapse, a comunicação entre dois neurônios. Esse neurônio de cima, de cor mais escura, está enviando essas bolinhas vermelhas para o neurônio de baixo, que vai, de fato, perceber a atuação desses transmissores. Aqui no caso, essa bolinha vermelha é exatamente a noradrenalina, tá? Também pode ser chamada de norepinefrina. Colocar nessa posição, acho que fica um pouquinho melhor para vocês visualizarem, Então, observem que temos aqui, de fato, uma sinapse, esse espaço entre os dois neurônios, que é chamado sinapse, onde atuam diversos neurotransmissores o tempo inteiro, levando o sinal, de um neurônio ao outro neurônio, uma atividade que acontece a todo instante no nosso sistema nervoso. E, evidentemente, entre uma quantidade imensa de neurônios o tempo inteiro. E aqui, particularmente, é muito interessante a gente perceber que a noradrenalina, que está sendo liberada, ela vai atuar em alguns alvos, que são os receptores, porém, em um dado momento, ela também é recaptada, Ou seja, constantemente existe uma bombinha aqui que está tirando a noradrenalina dessa fenda aqui. Então a quantidade de bolinhas vermelhas que são realmente a noradrenalina diminui, Porque você tem essa recaptação. Depois ela vai para essa enzima aqui que é a MAO, que vai degradar a noradrenalina. Então vai realmente degradar
ou voltar para essa vesícula aqui, né, para depois ser liberada novamente na sinapse, né? E como que age a atomoxetina? É muito simples, né? Ela atua exatamente nessa bombinha aqui, deixando o trabalho dela mais lento e fazendo com que se acumule mais neurotransmissor, no caso a noradrenalina, aqui na sinapse, né? Então, você tem um acúmulo desse neurotransmissor, isso também vai aumentar um outro neurotransmissor indiretamente, que é a dopamina, e especialmente no córtex frontal, né? Então a gente vai ter uma ação bastante interessante desse medicamento, especialmente no córtex frontal. Evidente que ele não atua só no córtex frontal, ele atua em várias outras áreas do sistema nervoso, mas é bastante abundante também os receptores, tanto de noradrenalina como de dopamina, no córtex frontal. Então a gente tem essa ação direta sobre a noradrenalina e indireta sobre a dopamina na área do córtex frontal, que é exatamente aquela região do cérebro que precisa ser acionada para tratar o TDAH, né? Então quando a gente fala daqueles sintomas de TDAH, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, aquela memória de trabalho insuficiente, a pessoa não conseguir trazer todas as informações à tona para terminar uma tarefa, porque esquece um detalhe aqui, outro ali. Então essa capacidade que nós temos, ela vem de um adequado funcionamento do córtex frontal no nosso sistema nervoso, o equilíbrio todo do sistema nervoso, mas com destaque ao córtex frontal. E aqui no caso, exatamente nessa região, a gente vai destacar as ações da atomoxetina. E diferentemente dos estimulantes, como o Venvance, não vai atuar no sistema de recompensa cerebral, né? Lá dentro do sistema nervoso, uma região bem profunda, onde existe o sistema de recompensa, onde existe aquela sensação de prazer que a gente tem quando come alguma coisa, quando a pessoa tem uma relação sexual, quando a pessoa ganha num jogo, por exemplo, faz uma compra, dá aquele prazer imediato. O Venvance, por exemplo, pode atuar nessa região. E qual é o risco? É levar a quadros de abuso, de dependência química. Então, essa já é uma boa vantagem, né? Que a gente começa falando aqui do Atenta, da atomoxetina, uma medicação que não tem um perfil de abuso, que também é muito interessante do Atenta, da atomoxetina, é uma melhora muitas vezes também associada a alguns sintomas de motivação, sintomas de humor, sintomas de iniciativa, né? Aquela baixa iniciativa, dificuldade de começar tarefas, que também pode acontecer no TDAH. É claro que o objetivo de melhorar o foco, a sustentação da atenção, de conseguir alternar melhor a atenção, de ter aquelas informações presentes na mente para terminar a tarefa, reduzir a hiperatividade, isso também a gente espera atingir, porém, muitas vezes o medicamento ajuda muito também em sintomas ansiosos e depressivos associados. Embora não seja um antidepressivo aprovado para tratar uma depressão maior, né, ele pode ajudar bastante em sintomas comórbidos de ansiedade, de depressão. Então pode sim ser uma ferramenta bastante interessante nesse aspecto. Quanto à eficácia, tá? Aí a gente já vai desmistificar algumas questões aqui, alguns médicos também falando, puxa, esse remédio é mais moderno, e não é bem assim, né? Também é um remédio que já é um pouquinho mais antigo, essa questão da antiguidade da molécula nem é tão importante, depende realmente daquilo que é eficaz para determinado transtorno ou doença, né? Não tem relação com o tempo, tem vários remédios que são mais modernos e são menos eficazes que outros antigos que são conhecidos. Aqui no caso, a gente sabe que você pode ter uma grande redução de sintomas, por volta de 30% de sintomas, até mais em alguns pacientes. Claro que o Venvance, a Ritalina LA, o Concerta tendem a ter um impacto maior nessas escalas. Então, evidentemente que em monoterapia, a quantidade de pacientes que vai ter uma resposta realmente completa é menor com a Atenta. Isso não quer dizer que seja um remédio ruim, né? Um grande número de pacientes pode se beneficiar sim, inclusive em alguns casos com muita cautela, com exames que eu sempre gosto de pedir também para dar segurança, o uso em associação ele pode ser utilizado. Aqueles pacientes que têm uma melhora parcial com os estimulantes,
podem, muitas vezes, em casos selecionados, usar também a atomoxetina para agregar ao tratamento. Evidente que isso com muito cuidado e sempre sob a supervisão do seu psiquiatra, né? A gente está falando todas essas informações aqui, mas jamais a gente deve se automedicar, sempre procurar orientação para que você tenha um bom desfecho, né? De fato, que consiga ter bons resultados. Na hora de tratar o paciente, frequentemente acontecem alguns desafios e você precisa estar bem orientado para seguir com o seu tratamento. Não é uma coisa tão simples. Aquilo que a gente mostra na teoria nem sempre acontece da maneira tão bonita como a gente quer, né? Então, muito importante ter cuidado. Ressaltando que é um remédio que é eficaz em crianças, adolescentes e adultos, crianças a partir de 6 anos, não deve ser usado em gestantes, também na fase de amamentação a gente não recomenda utilizar essa medicação, não está atestada a segurança nessas situações, e é um remédio controlado, de fato um remédio que tem várias dosagens nas farmácias, né? A dosagem para as crianças ela é calculada de acordo com o peso, também para os adolescentes, né? A gente faz essa avaliação pelo peso da criança e também pelos sintomas e pela tolerabilidade. E para adultos, a gente, em geral, parte de 40 miligramas, podendo subir mais rapidamente a 80 até 100 miligramas em alguns casos, e não é aquele efeito imediato, né? Aquele efeito super rápido, como a gente vê no estimulante, que muitas vezes no primeiro dia o paciente já tem uma melhora muito nítida dos sintomas, né? Aqui você pode até perceber um resultado na primeira semana, tem alguma boa melhora na primeira semana, mas é gradativo, um mês e meio, 2 meses de uso para você realmente conseguir avaliar, né? O ideal 2 meses realmente para você ter certeza de que aquela é a resposta esperada. Então um erro que pode acontecer com alguns pacientes é descontinuar rapidamente, tomar 1 semana, 2, 3, puxa, não funcionou para mim e já abandonar. A gente ressalta, né? 1 mês já é um tempo em que muitos pacientes já devem mostrar sinais positivos, mas alguns de maneira mais robusta por volta de 2 meses e depois um efeito que pode ser crescente também, né? Ao longo de muitos meses você pode ter um ganho adicional, diferentemente dos estimulantes que já tendem a ter um efeito mais robusto no início e depois até evolui para uma tolerância, né? Perdendo um pouquinho do efeito com o tempo, né? Então é importante também a gente perceber essa diferença. No primeiro momento pode parecer que ele é muito inferior aos estimulantes e depois isso vai se aproximar bastante, né, com as peculiaridades de cada paciente também devendo ser consideradas. Considerando as diferenças de posologia, crianças, adolescentes, adultos, casos com diferentes intensidades, alguns mais sensíveis a efeitos colaterais, outros menos, existem várias apresentações em termos de miligramas. Então, apresentações de 10 miligramas por cápsula, 18 miligramas por cápsula, 40 miligramas por cápsula, 60 miligramas por cápsula e 80 miligramas por cápsula. De fato, um grupo muito amplo, muito heterogêneo de pacientes e, evidentemente, que é necessário o médico avaliar adequadamente cada caso para optar pela melhor apresentação a ser utilizada. Pode ser usado, em alguns casos, em tomada única ou dividido 2 vezes por dia. É diferente dos estimulantes que vai ter aquele efeito mais imediato, então aqui a lógica da prescrição muda um pouco, muito mais levando-se em conta o efeito de longo prazo, por isso alguns pacientes podem usar, mesmo depois das atividades, depois do trabalho, quando se opta em dividir as doses, né? Então aqui é uma outra lógica de prescrição. Quando a gente usa estimulante, a gente sempre considera muito o tempo de ação deles ali naquela tarefa que a pessoa vai fazer, naquela rotina que a pessoa tem, né? Então, um estimulante que dure menos para tarefas que sejam ali num período mais curto, quando é um período, a pessoa tem alguns períodos ali com alta demanda, a gente vai preferir outros estimulantes, então a gente pensa sempre dessa maneira. Aqui no caso, a gente tem uma lógica diferente, pensando mais no longo prazo do que propriamente em utilizar o efeito mais imediato da medicação.
mas muito interessante que ela atua nesse mecanismo adrenérgico de modo seletivo, né? O que significa isso, ser seletivo? Diferente de outros antidepressivos que atuam também em outros alvos, em outros neurotransmissores, por exemplo, a acetilcolina, né? Tem alguns antidepressivos que aumentam a noradrenalina também, mas não são tão seletivos. Então, eles não são tão bem tolerados em termos de efeito colateral e podem também não ter ação tão interessante, uma vez que vão influenciar também outros neurotransmissores, por exemplo, a acetilcolina. Então, aqui é um remédio que se destaca realmente por estas ações, né? E de fato com um perfil de efeito colateral parecido com dos antidepressivos mais recentes, né? Quando a gente pensa em efeito colateral daqueles antidepressivos mais antigos, muitos deles a gente até usava já para tratar alguns casos de TDAH, eles davam realmente mais efeitos colaterais e também em comparação com o Venvance, com o Concerta, com a Ritalina, é possível que você tenha ganhos em termos de efeitos colaterais. E aqui a gente pode destacar, por exemplo, aquelas pessoas que têm insônia, que têm tique, né, que têm irritabilidade, tensão muscular, podem ter uma adaptação melhor com o Atenta, com a atomoxetina. Nem sempre, claro, a variação é de caso a caso, é preciso estudar cada paciente. Pode ser que um paciente tenha insônia com o Atenta e não tenha com o estimulante, por exemplo, né? Existem casos. O humor, que é uma coisa super importante, quando a gente tem um antidepressivo, a gente tem que ter aquela precaução com o uso do antidepressivo, né? Aquele paciente que tem bipolaridade, que tem uma restrição em alguns aspectos ao uso de antidepressivo, também vai se aplicar isso na questão do Atenta, tá? Então, inclusive, isso é uma coisa importante, eu vi um vídeo aqui no YouTube de um neurologista falando isso, e na verdade isso está errado, né? Que ele mencionou que o Atenta seria vantajoso do ponto de vista de mania, né? Para bipolaridade. Ele fala até manias no plural, porque acho que ele se confundiu. Na verdade, em termos de mania, porém, essa é uma afirmação que não é tão verdadeira assim, porque existem muitos relatos já que mostram que também é possível ter virada maníaca com a atomoxetina. Você pode entrar naquela fase de euforia que o antidepressivo estimula também, porque a atomoxetina também é da classe dos antidepressivos, né? Talvez uma chance, quem sabe, um pouco menor de virada do que o estimulante propriamente, mas sem dúvida ainda é uma precaução importante cuidar do humor, né? Independente se for usar o Venvance, a Ritalina, o Concerta ou a atomoxetina, todos realmente requerem esse cuidado do ponto de vista psiquiátrico, né? Porque é de fato um antidepressivo, pode levar a alterações de humor, existem aquelas questões de pensamentos autoagressivos que podem surgir também com o Atenta, então precisa ter cuidado quando se prescreve uma medicação como essa, com grandes potenciais, né? Possibilidade de ajudar muito, não estou dizendo que é ruim, mas sempre monitorando esse lado que pode também influenciar negativamente. Quanto aos efeitos colaterais mais comuns, vai realmente ser muito parecido com antidepressivos. A náusea, alguns pacientes tendo desconforto estomacal, tontura, dor de cabeça, pode acontecer mudança de humor, pode acontecer alteração do sono também, principalmente insônia, por ser um antidepressivo que estimula mais, né? Também alguns pacientes podendo reportar alteração da libido, alteração da ejaculação, também pode acontecer, dificuldade para urinar, né? Pode deixar a bexiga com mais dificuldade para trabalhar. Também é possível alguns pacientes terem redução do apetite, não tão frequentemente como no caso dos estimulantes, mas também pode acontecer esse efeito colateral. Esse mecanismo de ação pode trazer de fato uma redução também do apetite em alguns pacientes. E é super importante lembrar as precauções psiquiátricas quando a gente usa um antidepressivo. Os pensamentos autoagressivos que podem aumentar quando o remédio começa a estimular, né? Muitas vezes antes de melhorar o humor, o conteúdo ainda é o mesmo, né? Começa a ter uma melhora da energia, mas aquele pensamento negativo ainda pode permanecer e a pessoa agir em função daquele pensamento. Então, muito cuidado
quando existir essa ideação. Também muita atenção com alteração de humor, alguns pacientes com sintomas de hipomania, aceleração psicomotora, até mesmo sintomas psicóticos, requer muito cuidado e um monitoramento próximo, porque muitas vezes o diagnóstico pode mudar ao longo do acompanhamento, né? A psiquiatria é aquela área em que o diagnóstico, muitas vezes, os critérios vão sendo fechados ao longo do tempo, a gente sempre ressalta esse aspecto, né? Então, muitas vezes começa um diagnóstico e depois apresentam-se outros sintomas e o diagnóstico muda. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, né? Novamente aqui, aquelas precauções de antidepressivos e mal, né? Nem pensar usar junto, né? Como a gente mostrou ali a enzima, a mal está ali, se você inibir aquela enzima, você vai ter uma exponencial daquela via toda e uma catástrofe, né? Perigosíssimo. Então não se usa, evidentemente, e mal com nenhum outro antidepressivo. A gente tem que respeitar pelo menos 2 semanas entre um e outro, mas isso, óbvio, qualquer antidepressivo ou estimulante não vai se usar junto com o imal em hipótese alguma. Importante, esses antidepressivos que têm ação adrenérgica, pressão arterial que pode ser elevada, isso inclusive com riscos de quadros cardiovasculares, cerebrovasculares, então importante monitorar, sempre importante também pensar em exames, né, para dar segurança, porque esses quadros podem acontecer de maneira silenciosa. Vale a pena em alguns pacientes também a gente monitorar a questão hepática, que pode também ser alterada, né? É raro, mas possível que isso aconteça em alguns casos. Então vale a pena a gente estar atento também a esses efeitos mais silenciosos que podem acontecer. Mas claro, lembrando, muitos outros efeitos colaterais estão descritos na literatura, né? Como inclusive a gente pode verificar na bula, não significa que você vai ter nenhum destes, mas importante conhecer e monitorar, sempre lembrando que você não deve, em hipótese alguma, se automedicar. Aqui apenas um vídeo educativo. Uma outra confusão, tá, que eu vi aqui no YouTube, alguns médicos dizendo que esse medicamento pode interagir com alguns antidepressivos, pode ser influenciado por outros remédios que influenciam o citocromo. Então, por exemplo, a fluoxetina, ela pode aumentar o nível dessa medicação aqui, né, do Atenta, da atomoxetina, mas o contrário não acontece, tá? Então esse medicamento não vai influenciar o nível sérico de outros remédios, mas outros medicamentos podem influenciar. Então ele é um remédio que não vai inibir, não vai induzir as enzimas hepáticas a influenciar outros medicamentos, mas se aquele citocromo que metaboliza ali a atomoxetina for impactado, claro que vai poder ter uma mudança também no nível sérico. Então, na verdade, é muito importante o médico conhecer as interações, verificar se não existe ali alguma medicação que vai influenciar o medicamento que está sendo prescrito e, evidentemente, precisa também contextualizar para não só evitar a interação, mas também para não ter redundância, né? Você usa uma medicação que tem uma ação já mais abrangente, aí você coloca um medicamento que vai atuar numa via inclusive parecida. Existem outros antidepressivos que também têm esse mecanismo adrenérgico. Enfim, precisa ser muito bem pensado qual é o objetivo da combinação para que você não tenha ali tanto efeitos colaterais como um insucesso terapêutico. Quanto à eficácia da atomoxetina, é importante salientar que ela é bem superior ao placebo, mas é inferior aos estimulantes. Em monoterapia, os estimulantes são superiores, o Venvance, a Ritalina com certeza estão à frente quando usados isoladamente. Aqui a gente vai ver, numa grande parte dos pacientes, uma melhora de sintomas bastante robusta, superior a 30%. No entanto, existe um percentual considerável dos pacientes, né, que não vai ter uma melhora satisfatória. Em torno de 40% dos pacientes vão precisar lançar mão de outras estratégias para, de fato, atingir uma melhora que seja, de fato, satisfatória. Muitos pacientes podem estar completamente satisfeitos em monoterapia, com uma boa performance, uma resposta bastante robusta quanto aos sintomas. No entanto, existe essa parcela, sim, que não vai ter tanto impacto do tratamento e
necessitará de outras intervenções, em algumas vezes até mesmo as associações medicamentosas podem ser necessárias, evidente que a psicoterapia também. O tema do vídeo de hoje foi atendendo a pedidos, então claro, se você quer ver um tema no futuro, não deixa de sugerir aqui embaixo e quem sabe a gente não possa fazer um vídeo em breve. Um abraço, tchau, tchau!